Graça e paz da parte de Deus, Deus abençoe você. Vou trazendo a continuação aqui do Salmo 37, né? Já trouxe estudo até o versículo 4. Agora eu vou trazer o 5 e o 6, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. O verbo que o salmista usa aqui para entrega, ele dá o sentido de rolar para longe ou de retirar algo de vista. É como se estivesse rolando uma pedra. A ideia aqui é de a gente rolar algo que está sobre os nossos ombros, como preocupações, ansiedades, né? E transferir para Deus, né? Simbolizando aqui uma transferência de responsabilidade. Lá em Isaías 43, versículo 25, diz assim, ó, tem um versículo que diz assim, Deus dizendo: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos seus pecados jamais me lembrarei, né? E aqui, nesse versículo aqui de Isaías, tem uma ideia parecida, né? Lá tem uma ideia onde Deus rola os nossos pecados para longe, né? Deus rola os nossos pecados. É a mesma ideia. Então o salmista quer dar a ideia de remover obstáculos, né? Aquilo que nos impedem de avançar em nossa jornada espiritual com Deus, né? Então a ideia é exatamente essa, de alguém rolando de seus ombros um fardo que ele não pode suportar, né? E transferindo para os ombros de outra pessoa, de alguém que é mais forte, que é capaz, que no caso aqui é Deus, né? Infelizmente tendemos a focar demais nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, né? E por conta disso deixamos de crescer espiritualmente, de amadurecer como pessoas, que a gente vive preocupado com as coisas, né? E na maioria das vezes as nossas preocupações elas se resumem em uma coisa só: prosperidade, né? A gente está sempre preocupado com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, coisas do mundo, né? E a Bíblia está cheia de advertências contra isso, né? Lá no Sermão do Monte, né? Mateus 6, versículo de 25 a 34, Jesus diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo? Não é mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, né? Paulo lá em Filipenses vai escrever quase a mesma coisa. Ele diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, né? As escrituras, meus irmãos, elas estão cheias de ensinamento dessa natureza, desse tipo. Ela está sempre nos advertindo a confiarmos em Deus, a vivermos pela fé, a vivermos um dia de cada vez, né? Só que a gente insiste em fazer o oposto. A gente vive focando nas coisas, a gente vive preocupado com as coisas como se Deus não fosse cuidar da gente, né? Focamos nas preocupações, ficamos ansiosos, queremos tomar o controle de tudo, né? Da vida. E a gente esquece que é Deus quem tem o controle da vida e de todos. Ainda que o homem não aceite a soberania de Deus, ele não pode mudar o fato de que Deus é soberano. Ele alimenta os pássaros, ele cuida da natureza. Ele não é só o criador do universo, ele é mantenedor, ele sustenta o universo, querendo o homem aceitar isso ou não, né? Só que a gente esquece disso. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, dá essa ideia aqui, o salmista dá essa ideia de rolar para ele as nossas preocupações, né? De transmitirmos para ele as nossas ansiedades, transferir todo o peso, tudo aquilo que está nos nossos ombros, a gente transferir para Deus, porque Deus tem cuidado de nós, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: rolando para ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? O versículo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? As escrituras nos ensinam a orar, em vez de ficarmos preocupados ou ansiosos, né? A confiar no Pai, porque Deus realmente tem cuidado de nós, né? E aqui o versículo, a continuação, né? Confie nele e o mais ele fará. E aqui o termo confie nele é o mesmo verbo aqui que ele usou no versículo 3, né? Que a gente estudou no versículo 3, de confie no Senhor e faço bem, que dá a ideia de confiança total em Deus, né? De confiar cegamente, de estar seguro disso, de ter certeza, é aquele termo lá, o batar, né? Confiar totalmente em Deus.
Então, entregar o caminho ao Senhor implica em confiar que Ele guiará as nossas escolhas e nos dará direção em vida, né? Mesmo que aparentemente os ímpios estejam prosperando, né? E estejam fazendo seus maus caminhos, aquele que entregou seu caminho ao Senhor e confia nele totalmente, sabe que Deus está guiando, né, por todas as coisas. E o intuito de Deus é nos fazer o quê? Nos amadurecer, né? Nos transformar espiritualmente, emocionalmente, como pessoa. Então, a expressão aqui que tem nesse texto aqui de Ele fará, confie nele e o mais Ele fará. Da ideia de Deus tomando a atitude, né? De Deus mesmo tomando a atitude em favor daquele que confia nele, né? Daquele que deposita em Deus a sua esperança. Então, Deus vai fazer tudo o que for necessário para que nós amadureça, né? Para que nós amadureçamos, para que nós cresçamos, né? E aqui tem aqui, ó. Fará com que a sua justiça, versículo 6, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. A palavra justiça aqui, meus irmãos, ela tem a conotação, né? Ela tem um sentido moral, de integridade da vida do crente, né? Deus, ele promete trazer à luz a justiça do fiel, tornando-a evidente como o sol ao meio-dia, né? Aqui o termo como o sol ao meio-dia refere-se ao seu sol na sua... que meio-dia é quando o sol está mais quente, né? Mais claro, né? Então, referido assim à clareza, né? Deus trará evidência e manifestará. Mas aqui vale lembrar que tá falando da retidão moral do crente, né? O crente, ele é reto, ele é íntegro, ele é justo, ele é verdadeiro. Não existe crente mentiroso, não existe crente que se aproveita dos outros, não existe crente que sabe, está se aproveitando das coisas, da situação. Isso é coisa de ímpio. Deus fará com que a sua justiça sobressaia. A justiça, a retidão moral, a integridade do crente, né? Então o salmista começa dizendo que devemos confiar em Deus, né? Ou seja, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele termina dizendo que o próprio Deus recompensará a nossa entrega. E aqui o salmista deixa bem claro que Deus, ele mesmo, o próprio Deus, ele deixará bem claro a justiça do crente, né? Do verdadeiro crente. E Deus, ele fará com que essa justiça brilhe como o sol ao meio-dia, né? Dando aqui a ideia de que o salmo, ele diz assim, que confie no Senhor, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Deus mesmo, ele fará. Deus mesmo, ele se levantará, né? Para fazer isso. Ele recompensará essa entrega. Então, eu entrego em Deus, eu entrego o meu caminho a Deus, né? Eu rolo para ele as minhas ansiedades, as minhas preocupações, eu confio nele, né? E Deus mesmo recompensará essa entrega, deixando bem claro para todos que eu sou uma pessoa justa, né? Que é isso aqui que o Salmo está querendo dizer, justa no sentido bíblico, né? Uma pessoa que foi justificada, mas aqui remete ao sentido de justiça moral, né? Do crente que é justo. Deus mesmo vai fazer diante de todos, para que todos vejam que você é uma pessoa justa, íntegra e inocente, né? Então, aqui o salmista também nos ensina que a nossa causa, a nossa justiça está nas mãos de Deus, né? Mesmo que estejamos passando por injustiça, mesmo que estejamos sendo acusados pelos ímpios por alguma coisa, né? Que não estamos fazendo, vale lembrar isso, alguma coisa que não estamos fazendo. Injustiça, não é quando os ímpios estão falando alguma coisa que é verdade sobre nós. É quando estamos passando por injustiças, por acusações, né? Quando você está sendo perseguido pelos ímpios por causa da justiça, é nesse sentido aqui, né? Deus mesmo trará à tona todas as coisas e fará com que a justiça desse homem salvo, desse crente, brilhe diante de todos como a alvorada, como o sol ao meio-dia, né? Então aqui é um chamado à paciência, à entrega, à confiança em Deus, né? Pois Deus mesmo assegura que Ele agirá em nosso favor, no tempo dele, não no nosso, né? Então por isso que devemos ter paciência, mesmo que alguém esteja nos tratando injustamente, né? Mesmo que os ímpios estejam sobressaindo sobre nós, a gente deve entregar o caminho ao Senhor, né? Confiar que Ele fará todas as coisas, que Ele julgará todas as coisas. E aqui também no Salmo, né, tem o versículo 12 aqui, ó. No Salmo 37, versículo 12 diz assim: os ímpios fazem planos contra os justos e contra ele rangem os dentes. O Senhor vê e dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. 14:15 diz assim: os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater o pobre e o necessitado. E o pobre e o necessitado aqui tem nada a ver com pobre, alguém que está passando dificuldade, não. É o pobre de espírito,
né? É o crente, é o verdadeiro crente, é o homem que busca Deus, né? O pobre que tá ali, que busca Deus, o piedoso, né? O homem piedoso. E o necessitado. Não tem nada a ver de necessidade do que a gente conhece hoje, não. É o piedoso, tá falando do piedoso. Então os ímpios puxam da espada e os ímpios, puxam da espada e preparam o arco para abater o piedoso. É nesse sentido que ele está falando. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Então aqui dá a ideia de que, ainda que eles ranjam os dentes contra o justo, né? Dá a ideia de que Deus vê o que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo contra a gente. E ainda que estejamos passando por injustiça, Deus mesmo fará com que a nossa justiça sobressaia como o sol ao meio-dia, e Deus mesmo lutará por nós. É esse sentido que o salmista está querendo dizer. Então entregue o seu caminho ao Senhor, né? Confie nele, e o mais ele fará. Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Eu trouxe aqui algumas perguntas, né, para aplicarmos nas nossas vidas. Primeira pergunta: você tem entregado o seu caminho ao Senhor? Ou tem tentado fazer as coisas do seu jeito? Segunda pergunta: você confia em Deus mesmo diante das adversidades? Mesmo diante das perseguições? Mesmo diante das injustiças? Você confia que Deus, né, tem rolado as suas ansiedades sobre Ele? E quando tem passado por acusações e injustiças, né? Por causa da justiça. Quando tem passado por isso, você tem entregado o seu caminho a Deus? Você tem transferido todo o peso para Ele? Porque quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e agir do nosso jeito, a gente não deixa Deus agir. Então, aqui o salmista dá essa ideia de nós entregarmos o caminho ao Senhor, confiar nele, né? Entregar tudo a Deus mesmo, tirar o peso de nossos ombros e entregar na mão de Deus, porque Deus mesmo fará com que a nossa justiça sobressaia como a luz e que o nosso direito brilhe como o sol do meio-dia. Mas a gente tem que sair de cena, né? A gente tem que deixar Deus agir, confiar nele, confiar na sua justiça, confiar que o fim dos ímpios está chegando, né? A Bíblia mesmo diz, Deus mesmo ri deles, né? Porque o fim dos ímpios está perto. Então a gente transfere isso para Deus, transfere o peso dos nossos ombros, né, para os ombros de Deus, que pode suportar. E ainda que estejamos passando por tribulações, acusações, injustiça, a gente fica quieto, espera em Deus, deixa Deus agir, deixa Deus lutar no seu lugar, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.